Mateus, capítulo 6, a partir do verso 31, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Da lute in Domini. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, de mim especialmente, sob a responsabilidade de proclamar a Tua palavra. Dá luz, Senhor, dá luz ao Teu Santo Espírito, para mim, para aqueles que forem me ouvir. Que Teu Santo Espírito, Senhor, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos para a Tua Santa Palavra. Grave em nossos corações. Que a Tua Palavra impacte a nossa vida de tal maneira que nós possamos demonstrar no dia a dia esse impacto, para a glória do Teu santo nome. Não permita, Senhor, que eu venha atrapalhar de alguma forma, mas que minhas duas mãos e a minha boca estejam apontadas, direcionadas à Tua glória. Dá-nos, Senhor, aquilo que Tu pedes, e pede o que quiseres. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós passamos muito tempo afastados da comunhão e do culto público. Passamos por alguns momentos terríveis, passamos pelo temor e pelo terror. Tanto temor e terror da morte, do medo, da doença, quanto pelo medo e pelo terror da fome causado por algumas medidas. Talvez a nossa confiança em Deus, ela tenha sido testada como jamais fora testada antes. A incerteza, ela invadiu os nossos lares, tanto pelos noticiários alarmistas, quanto pelas declarações orgulhosas e contraditórias daqueles que se chamam especialistas. Avanços e retrocessos, eles foram alcançados em todas as áreas do frágil conhecimento e desenvolvimento humano. Nós podemos ver e vimos como estamos indefesos à força ditatorial de alguns governantes, sejam eles bem intencionados ou mal intencionados, porque de boa intenção o inferno está cheio, já dizia minha avó. Vimos assustados, eu mesmo me espantei, como a população aceita, inerme, passivamente, ter as suas liberdades cerceadas em nome de um bem maior. Um bem maior subjetivo, um bem maior que for argumento para prender trabalhadores, para prender e espancar pessoas que estavam na praia. O mesmo bem maior que foi usado para soltar encarcerados perigosos, pois havia o risco deles serem infectados. E aí, num malabarismo retórico e totalmente ilógico, mandando as pessoas ficarem isoladas em suas casas, aqueles que estavam isolados foram para as ruas para poderem assaltar aqueles que estão em suas casas. A fragilidade da vida humana, a fragilidade dos sistemas governamentais de saúde, dos sistemas governamentais de segurança, elas nos esbofetearam diariamente de uma maneira insensível.
ficamos assustados. Todavia, nem tudo foi ruim. Aprendemos a zelar pelos nossos idosos. Nunca se falou tanto em idosos como nesse tempo. Parou-se com aquele descaso de a melhor idade, começou a ser visto novamente como pessoas que precisam de cuidado e de atenção. Aprendemos a lavar as mãos. Aprendemos também como espirrar e tossir em público. E eu espero que pós-máscaras as pessoas não esqueçam essas lições e parem de espirrar e tossir em público como se estivessem ao ar livre. Pais descobriram os seus filhos, descobriram como eles são, descobriram o que as professoras sofrem com eles. Nós aprendemos que as nossas ações, elas podem colocar vidas inocentes em risco, o que é uma forma muito comum de quebrar o 6º mandamento. Nós esquecemos dessas coisas, colocamos as vidas de outras pessoas, de inocentes, em risco e damos de ombro como se não tivesse nada a ver conosco. Aprendemos a desligar as nossas televisões para parar de ouvir bobagem. Eu tenho insistido aqui muitas vezes que programas de jornalismo na televisão, no máximo você pode acreditar, talvez, quem sabe, na previsão do tempo. E os irmãos têm visto isso nos últimos dias. Aprendemos, irmãos, resgatamos a fazer refeições com a família. A família estava reunida ao redor da mesa, descobrimos que dá tempo para ficarmos juntos. Aprendemos ou reavivamos a prática do culto doméstico familiar, que é uma bênção. Quantas famílias não conseguem se reunir para ler a Bíblia, para orar, porque nunca tem tempo? E nós tivemos tempo. Aprendemos que a ansiedade pelas coisas, olha só, aprendemos que a ansiedade pelas coisas mundanas, elas atingem o mais forte dos crentes com uma força brutal e devastadora. Durante o início da pandemia, era difícil você ver alguém estufando o peito. Todos ficaram assustados. Começou-se a ventilar aquelas postagens. Cada vez que ocorre algum problema, algum risco em esfera mundial, esse ano, se eu não me engano, ia ter a 3ª Guerra Mundial provocada pelo Trump, né? Mas parece que não teve. Enfim, começa aquele alarmismo. Jesus está voltando, se prepara. E a marca da besta é isso, a marca da besta é a máscara, é a vacina, é aquele outro. Meus irmãos, Jesus está voltando há 2000 anos e nós temos que estar preparados todos os dias. Que nós tenhamos aprendido também que o conforto da riqueza, ele é inseguro, que a estabilidade dos trabalhos que nós temos é ilusão, que a alegria dos prazeres é passageira, e que coisas básicas, tidas como certa, como coisa de direito, podem ser perdidas por uma simples canetada de um déspota investido de poder. Que é frágil a força da nossa saúde, pois ventilou-se uma mortandade absurda no mundo inteiro por um vírus. É fato, esse vírus não mata dessa forma, mas e se fosse um tipo de ebola? A nossa vida é frágil a força da nossa saúde. Aprendemos também que não há governantes salvadores. E por fim, aprendemos que nós não somos tão durões como nós imaginávamos ser. E isso tudo, senhores, é relevante para a passagem que nós vamos estudar hoje, para a mensagem de hoje. Nós vamos continuar as exposições em Mateus exatamente de onde paramos. E devemos então relembrar o que foi dito até então. Resumidamente, nós vimos anteriormente o mundanismo. Nós vimos que o mundanismo se divide entre tesouros no céu e na terra, que embaça os olhos e tenta dividir o homem entre dois senhores, Deus e as riquezas.
Vimos ainda que toda preocupação ela é inútil, pois ninguém pode fazer a sua vida aumentar nem mesmo 1 minuto, por mais que se esforce a respeito disso. Depois, nós vimos que Jesus não nos isentou de trabalhar, não nos isentou de passar por dificuldades, nem de auxiliar e, se necessário for, ser auxiliado pelo próximo. E que devemos ser instruídos a observar a criação, a observar os pássaros, a observar as plantas que crescem guardadas pelo nosso Deus. Por fim, nós vimos a respeito da superioridade do valor da vida humana. Nós que fomos criados à imagem de Deus, e principalmente nós cristãos bem-aventurados que fomos adotados como filhos em Cristo Jesus. Na última exposição, nós chegamos ao final do capítulo 6, onde Jesus mais uma vez apontou o perigo do mundanismo, que pode travestir-se de preocupações sinceras, tais como comida, bebida, vestuário, tanto para nós como para os nossos dependentes. Como naquela ocasião o tempo ficou escasso, nós vimos 2 de 3 maneiras que o texto nos ensina a vencer a ansiedade. Nós vimos em primeiro lugar que nós vencemos a ansiedade tendo fé. Quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e Ele conhece as nossas necessidades, nós devemos então descansar nele. Portanto, não devemos esquecer jamais que o nosso Pai sabe das nossas necessidades, sabe das necessidades dos filhos, e a isso segue-se que devemos ter plena confiança no Pai, que nos prometeu suprir todas as nossas necessidades. Em segundo lugar, nós vimos que vencemos a ansiedade quando temos prioridades bíblicas. O bem-aventurado buscará primeiro o reino e a sua justiça, e quem busca o reino age diferente, tem que agir diferente do ímpio, pois tem um coração e busca um tesouro nas coisas do reino, e buscando estas, ocupa-se com algo muito mais excelente, e agindo desta forma, vence naturalmente a ansiedade pelas coisas terrenas. Hoje, nós veremos a terceira maneira para vencer a ansiedade. Nós vencemos a ansiedade descansando no cuidado de Deus, nosso Pai. Cuidado esse que é diário, pois é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Cada dia traz a sua porção de mal. E aí Jesus nos diz: não vos inquieteis, pois. Essa é a terceira vez que o nosso Senhor usa essa expressão. E Ele repete isso não é à toa. Ele repete isso agora sendo a sua consideração final. E esse assunto é de extrema importância para o nosso Senhor e Salvador. E Jesus repete e destaca bem o ponto, porque nós necessitamos desta repetição. Nós necessitamos disso para aprendermos, dada a grandeza da nossa ansiedade e dada a pequenez da nossa fé. Provamos isso na pele nos últimos meses. Quem aqui pode jogar uma pedra nos outros e dizer que não se preocupou em nenhum momento? Que seja o primeiro a jogar uma pedra. Irmãos, quando aplacada a preocupação com o pão diário, o pão cotidiano, o que pode vir nos atormentar é o fantasma do dia de amanhã. O pão de hoje está certo, mas e amanhã? O termo aqui traduzido como mal, ele tem um sentido de aflição, infortúnio, canseira. Basta ao dia a sua própria aflição, basta ao dia o seu próprio infortúnio, basta ao dia a sua própria canseira. E Jesus diz aqui, basta o mal de cada dia. Esse basta, ele tem o sentido de é suficiente, é o bastante. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, é o bastante, é suficiente a aflição diária. Chega, tá bom para vocês a aflição diária. O infortúnio diário deve ser suficiente. Observe o seguinte, a ansiedade, meus queridos, ela é enganadora. A ansiedade, ela é mentirosa. A ansiedade cria problema onde não existe problema.
A ansiedade faz o homem sofrer angústias por algo incerto. Ela perturba a nossa mente, mesmo sem haver um problema real. Ela faz o amanhã parecer muito pesado, aumentando problemas, alarmando e assim criando desespero e multiplicando as dificuldades que nós já temos. A ansiedade traz sofrimento antecipado de algo que pode nem mesmo ocorrer. Quantas ansiedades nasceram em nossos corações nesse tempo? E quantas delas se concretizaram de fato? Quantas nem vieram a ocorrer? Diz o ditado popular que o peru é que morre na véspera de Natal. E o ansioso é como um peru de Natal. Ele fica vivendo numa eterna véspera de Natal, sofrendo diariamente pelo que pode ou não pode vir a ocorrer no dia seguinte. Já afirmei para os senhores, gastar energia com ansiedade futura é algo totalmente inútil, porque se o que tememos não ocorrer, nós cansamos à toa, gastamos energia à toa, mas se aquilo que nós tememos vier a ocorrer, nós cansaremos em dobro, cansaremos por antecipação e depois quando o problema vier. E devido à exaustiva preocupação, nós chegaremos já com o espírito e o corpo cansados no momento de resolver as coisas, de resolver os problemas quando se apresentam de fato. Senhores, quando nós somos ansiosos, quando nós nos preocupamos, nós nunca somos positivos. Ninguém se preocupa sendo positivo, nós somos sempre negativos. E quanto mais nos inquietamos, mais aumentamos o poder e o tamanho da ansiedade. Não faz sentido preocupar-se com a desventura de amanhã, porque o dia de hoje já tem bastante coisa para ocupar a nossa atenção. E porque o temido infortúnio de amanhã pode nem mesmo vir a ocorrer. Nós não sabemos nem se vamos estar vivos amanhã. Toda a preocupação é sobre o amanhã, mas toda a preocupação sobre o amanhã é experimentada no dia de hoje. É hoje que nós cansamos, é hoje que nós ficamos com mau humor, é hoje que nós ficamos emburrados, sem paciência com filhos, sem paciência com os cônjuges, sem paciência com a vida. Sempre que ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados no momento presente sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro ou não. A ansiedade, ela tira a nossa paz, a ansiedade, ela tira a nossa concentração, nós não conseguimos enxergar as coisas direito, tira a nossa objetividade. A ansiedade nos cega quanto às misericórdias que nos cercam diariamente. Você vivendo em ansiedade, você esquece como o Senhor está te cuidando todos os dias da sua vida. A ansiedade rouba o louvor que pertence a Deus pelo seu cuidado diário conosco. A ansiedade rouba a nossa fé, demonstrando que nós não cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como se Deus pudesse mudar de ideia e o pão que Ele nos deu hoje não fosse também ofertado gratuitamente no dia de amanhã. Meus senhores, nós não vestimos agasalho no verão porque irá esfriar no inverno. Cada dia requer o seu cuidado, a sua atenção, e cada dia basta o seu mal. Quando amanhã chegar, haverão novos problemas, mas haverá também novas forças. Deus, em sua misericórdia, tem como que parcelado os nossos trabalhos, parcelado os nossos fardos, parcelado os nossos enfados, parcelado as nossas dores e dificuldades diariamente. Os problemas, sofrimentos e canseiras, elas vêm chegando em parcelas a cada dia. Por que razão nós buscamos nos preocupar à vista? Parece que a gente vai obter desconto, né? Vamos nos preocupar com tudo de uma vez só. Será que rola 10% de desconto? Mas não rola.
Por que razão nós buscamos nos preocupar à vista se não tem desconto? Muito pelo contrário, o peso é dobrado. Nós cansamos mais, nos desgastamos mais, diminuímos a nossa fé, diminuímos a nossa esperança, diminuímos as palavras boas que poderiam sair da nossa boca por murmuração e canseira e enfado e gemido por algo que ainda não chegou. Se o amanhã trouxer novo infortúnio, e ele traz, haverá nova graça para supri-lo. Por acaso um dia não tem o seu fardo, isto é, a sua própria preocupação, diz um pai da igreja, por que então agravá-la ainda mais, acrescentando-lhe a preocupação que pertence ao outro dia? Meus senhores, o Pai é misericordioso, porque Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto, diz o salmista. Porque Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. O Pai é misericordioso, Ele é como um bom pastor que cuida e zela pelas suas ovelhas. Salmo 95. E Ele tem cuidado de nós, e Ele cuidará de nós diariamente, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, elas se renovam a cada manhã, não gasta, não envelhece, não acaba. Todos nós temos e teremos problemas diariamente. Ter problemas significa estar vivo. Todos nós teremos. E tão certo quanto isso, diariamente nós gozaremos do cuidado paternal de Deus. Diariamente Deus mostra para nós que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é Senhor. Porquanto não fiqueis aflitos pelo amanhã, porque o amanhã por si mesmo terá suas aflições. Cada dia por si mesmo tem bastante problema, tem problema suficiente. A ansiedade é vil, mas a ansiedade sobre coisas que ainda não aconteceram é completamente indesculpável, escreveu Spurgeon. Não há desculpa. Como é que você vai se justificar disso? Eu estou ansioso por tal problema. Qual é o problema? Esse. Vai acontecer? Não sei. Mas você está preocupado? Estou muito preocupado, porque pode acontecer. É uma tola demonstração de falta de fé, travestida de prudência. Não, eu estou preocupado porque eu sou muito prudente, vocês descansam fácil. Eu sou prudente, eu estou pensando no dia de amanhã. Isso é falta de fé travestida de prudência. Que tolice é tomarmos sobre nós nesse dia os problemas que pertencem ao amanhã e que não serão mais leves quando chegarem. Sendo assim, não nos sobrecarreguemos com todos os problemas de uma vez só, visto que a providência que Deus sabiamente ordenou que eles ocorram aos poucos, para que nós vamos vencendo essas preocupações, essas dificuldades em etapas. Nos ensina um puritano: não vos inquieteis. Não vos inquieteis, basta cada dia o seu mal. Não tomemos sobre nós à vista uma avalanche de problemas e preocupações que nós não podemos suportar. Ou nós vamos discutir com Deus a respeito de sabedoria. Se Deus resolveu passar, mandar, enviar as dificuldades em parcelas, e Ele é sábio, como que você quer absorver tudo de uma vez e resistir? Como diz o ditado popular, nós devemos vencer um leão por dia, não é isso? É um leão por dia. Nós não vamos conseguir nada além de enfado se buscarmos lutar com uma alcateia de animais ferozes de uma vez só. É um por dia. Não busquemos ser mais sábios que Deus.
Deixemos Deus ordenar as dificuldades, enquanto Ele nos cerca com seus cuidados e força para nós suportarmos. Ele sabe quanto nós podemos suportar. Ele designa, junto com a aflição, a força e o socorro. E todos vocês podem testemunhar sobre isso diariamente, ou não? É claro que podem. Diariamente vocês veem problemas que são insuperáveis, que são muito grandes, e diariamente vocês veem a mão do nosso Pai, dando força, dando segurança, cuidando, dando sabedoria, livrando. Nós vimos ocorrer coisas gravíssimas nesses tempos, tais como desemprego, recessão econômica, mortes pela pandemia, suicídios pelo desespero. Mas ocorreram também outras coisas seríssimas, que eu duvido que alguns dos irmãos tenham se preocupado no ano passado. E coisas que são muito significativas e que são ilustrativas para o espírito do nosso tempo. A liberdade religiosa, meus irmãos, ela é garantida pela Constituição. Mais do que negá-la, o Estado quis pautar até mesmo as formas de culto. O Estado quis pautar até as formas litúrgicas de participação no sacramento da ceia. Entre as proibições de abertura de templos, no lockdown, ventilou-se alguma coisa sobre serviços essenciais. Lembram disso? Se fala muito sobre serviços essenciais. Em nosso Estado federativo, academias de ginástica, elas receberam o status de serviço essencial antes das igrejas. Até dá para entender, porque o Deus beleza, e as academias são os templos onde se sacrifica para ficar bonito, adequado, onde se levam as ofertas de suor para se adequar à beleza. Esse é o espírito do nosso tempo. Agora imagina 100 anos atrás, imagina 200 anos atrás, imagina 300 anos atrás, quando começam está finalizando a última geração dos puritanos, as pessoas dizendo assim: olha, as pessoas têm uma prioridade e têm um serviço essencial, que é ir lá exercitar o seu corpo para ficar bonito, mas nós vamos fechar a igreja, porque não é um serviço essencial. O mais engraçado é que está chegando a época de eleição, E engraçado é que na época de eleição, os candidatos eles não visitam as academias, Eles vêm visitar as igrejas. Mas isso é outro papo, isso é outro assunto, a gente fala sobre isso outra hora. C.S. Lewis, um grande escritor, ele afirmou algo que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Deus, diz ele, Deus sussurra nos prazeres. Deus fala na nossa consciência, mas Deus, Ele grita no nosso sofrimento. Deus, Ele grita no nosso sofrimento. O sofrimento é o seu megafone para despertar um mundo que está surdo. Que frase maravilhosa. Ele continua assim: não há dúvida de que o sofrimento, como megafone de Deus, é um instrumento terrível. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Irmãos, Deus é terrivelmente justo, Deus é terrivelmente santo, porém Ele é indescritivelmente misericordioso. Enquanto nós perdíamos tempo em ansiedades mesquinhas, em preocupações ímpias, em preocupações que em nada nos diferenciavam dos pagãos, os gentios se preocupam com essas coisas, mas nós estávamos preocupados com essas coisas, estávamos vivendo semelhantemente a um pagão. Enquanto nós estávamos vivendo dessa forma, Deus gritou. A pandemia e o pandemônio gerado em torno dela está sendo um grito de Deus.
E a mensagem é muito clara. A mensagem que Deus está gritando é: olhem para a cruz. Olhem para a cruz, olhem para cima. Há algo maior, há algo mais importante. Preocupem-se com tesouros nos lugares celestiais. Não andem ansiosos, basta o mal de cada dia. Coloquem o coração de vocês no lugar correto, onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Jesus diz o seguinte em Mateus 24: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Todas estas coisas são o megafone de Deus para gritar com o mundo: olha para a cruz. Nós fomos atingidos pela peste, atravessados em nossos corações pela fome, atemorizados pela guerra e pelo medo de guerra, e guerra civil e guerra entre nações. Alguns assustaram-se, muitos perguntaram-se: vai haver amanhã? Vai haver amanhã, vai acabar. Eu estou vendo aqui na Globo, a Globo diz que eles estão tirando as ruas, a BR-101 vai ser toda escavocada para fazer covas, porque todo mundo vai morrer. É a pandemia, é o pandemônio, é tudo junto. Haverá amanhã, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Essa é a mensagem. Arrependam-se e confiem em Deus. Não temas, diz o Senhor em Isaías 43, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, nós somos dele, ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Tanto o dia de amanhã quanto a próxima hora estão completamente fora do nosso controle e do nosso alcance. Nós não podemos acrescentar 1 minuto à nossa vida. Não faz sentido, então, fazermos de conta que podemos providenciar o amanhã. Nós nada podemos mudar na situação do mundo. Unicamente Deus tem condições de tomar providências, porque é Ele quem governa o mundo. E nós nos dizemos: não, nós somos reformados, nós somos calvinistas, eu creio na soberania de Deus sobre todas as coisas. Aí vem uma pandemia, um pandemônio. E se? E como? E se acabar a comida? E se acabar a carne? E se acabar o papel higiênico? Ouçamos o rei Davi no Salmo 37. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Meus irmãos, o crente é chamado, o crente foi remido, o crente é justificado por Deus em Cristo Jesus, o crente é justo. Então essa promessa pertence ao crente, pertence à igreja. Mas veja, não é o membro da igreja e os seus filhos que não mendigarão o pão, mas o bem-aventurado e os seus filhos, aquele que foi justificado, não aquele que só vai à igreja. Portanto, meus irmãos, se querem se preocupar com alguma coisa, preocupem-se com o reino de Deus e a sua justiça. Preocupem-se primeiramente em serem achados como filhos, e não em comida, em bebida ou em roupa. O Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Esse é um dos textos mais lindos e confortantes da Escritura. Somos chamados de filhos, e a Escritura vem e nos diz: o Pai é o próprio Cristo dizendo, aquele que derramou o seu sangue por nós. O Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. É um texto maravilhoso, é um texto reconfortante, mas que não tem valor algum se nós o desprezarmos. Nós cremos nisso? Cremos de fato nisso?
Você crê nisso? Se nós cremos nisso, então por que tanta ansiedade? Diz um teólogo que a única maneira correta de prover para o amanhã, sem ao mesmo tempo se preocupar, é cuidar para que hoje se obedeça à demonstração do verso 33. Porém, buscai primeiro o reino e a sua justiça. Assim é que você provém para o dia de amanhã, não como uma troca. Você não faz troca, você não faz as coisas por Deus para Deus fazer algo por você. Mas quando você está no caminho de Deus, Ele te guarda e Ele é fiel em te guardar. O bem-aventurado, ele recebe o reino como uma dádiva. E os bem-aventurados trabalham pelo reino com todo o empenho, é a sua prioridade. Eles confiam nas promessas de Deus, eles oram com fé, eles divulgam a mensagem da salvação e, movidos de gratidão, realizam então boas obras para benefício dos homens e para a glória de Deus. Será que isso descreve a nossa vida? Mas eles não fazem isso na sua própria força, mas eles fazem isso no poder do Espírito Santo de Deus. O poder que o Espírito Santo lhes concede não é na carne, não é no nosso braço, é na força do Senhor. E assim então, os bem-aventurados desenvolvem a sua salvação com temor e com tremor, pois Deus, através do seu Espírito, é quem opera neles, tanto o querer como o realizar, conforme a sua boa e perfeita e agradável e santa vontade. E como nós temos respondido a isso, irmãos? Como que nós temos respondido a isso? Nós vimos nesse cenário de pandemia, professos cristãos mais preocupados com o que comer e vestir do que com o reino. Nós vimos nesses dias mais ímpios falando sobre orar, sobre depender de Deus, do que cristãos oferecendo o antídoto para acalmar as pessoas, a paz que o mundo não conhece e que o mundo não pode dar. Vimos homens carnais acusando cristãos autênticos de serem insensíveis, irresponsáveis e imprudentes. Ao dar prioridade ao que é mais importante, Deus, a sua glória, seu reino e justiça, nós não perderemos tempo e energia com preocupações mundanas. As nossas inquietações por aquilo que é menor, elas são dissipadas quando nós nos concentramos naquilo que é maior e mais digno da nossa atenção. E o que é maior e mais digno da nossa atenção? O Salmo 23, muito conhecido. Davi nos escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, passamos por um vale de morte. Continuamos passando diariamente vamos passar por esse vale de morte. Diariamente nós vamos passar por aquele mal, aquela quantidade de mal que é suficiente para cada dia, conforme o verso 34. Contudo, o cristão, ele jamais teme a morte. Viver para o cristão é lucro, o Senhor está com ele, e quando finalmente nós atravessarmos o rio da vida, o vale da morte, nós temos certeza de que estaremos começando a viver a plenitude de estar com o Senhor nosso Deus. Para o crente, a felicidade oferecida por esse mundo, que esse mundo pode oferecer, é algo insignificante, passageiro, se formos comparar com a eternidade. O que o mundo pode dar é muito amargo comparado com a doçura que somente pode ser deleitada no Senhor. Preocupar-se não muda o nosso futuro. O que tenhamos aprendido, algo com essa pandemia. Veja, quais eram as nossas preocupações no final de 2019? Como é que foi? Tem gente que faz as suas, como é que é o nome? Resoluções, obrigado, irmão. Resoluções de ano novo.
Volte um pouco no tempo. Como é que estava a sua cabeça lá em dezembro de 2019? Como é que estava a sua cabeça em janeiro de 2020? Quais eram as suas preocupações? O que estava na sua mente? Você estava preocupado em ter mais um filho? Estava preocupado com os próprios filhos? Estava preocupado com o seu carro que estava velho? Com o seu carro que você ia comprar? Com o curso que você ia fazer? Com a faculdade que você ia escolher? Com a faculdade que você não estava indo bem? Estava preocupado com o casamento que estava se desmanchando? Estava preocupado em casar? Estava preocupado com os boletos que estavam se acumulando? Estavam preocupados com o emprego? Estavam atrás de um emprego melhor? Estavam atrás de um emprego mais vantajoso? Preocupavam-se com doença própria ou de algum parente? Será que era isso que estava na nossa cabeça? Muito provavelmente, com algumas variáveis. Mas quem diria que em pouquíssimo tempo tudo isso mudaria para apenas o mais básico: sobreviver? Quem diria que as preocupações seriam sobre poder trabalhar? Alguém se preocupou com isso? Alguém fez na sua resolução de ano novo: não, ano que vem eu vou ter autorização do governo para trabalhar? Não. Não, em 2020 vai ser um ano que a hora que eu quiser sair de casa, eu saio. Ninguém pensou nisso, mas nós não podíamos fazer isso. Quem aqui, ou nas nossas reuniões pastorais, nós demos as nossas mãos para orar e dissemos assim: Senhor, que nós em 2020 possamos continuar os nossos cultos públicos, sem o Estado se meter. Quantos planos nós fizemos? Quantos planos nós fazemos diariamente? Quantas preocupações nós carregamos nas nossas costas para colocar esses planos em prática? E o que aprendemos? Deus nos mostrou que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 16. Deus nos mostrou que muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19. Estão vendo, irmãos? Estão entendendo? Estamos aprendendo? Que enfado o cansar-se à toa, que situação miseravelmente inútil. Não percamos o nosso tempo. É como você pegar um pedaço de carvão e um paninho e tentar deixar ele branco. Você não vai conseguir. Você vai gastar tempo, energia, força. Você vai fazer até um calo na mão e aquele carvão vai continuar negro. Não roubemos a energia que Deus nos deu para louvar o seu santo nome e coloquemos essa energia em preocupações, preocupando-nos com algo que ainda nem ao mesmo chegou. Quem poderia imaginar o que nós passaríamos? Quem poderia imaginar o que nós passaríamos? Eu digo alguém que poderia não só imaginar, mas determinou tudo aquilo que nós passamos. O Senhor, Ele determinou tanto a aflição quanto o socorro. Ele determinou tanto os momentos maus como os bons momentos. Nós precisamos aprender, irmãos, a apresentar ao Senhor os nossos problemas na medida em que eles forem aparecendo, nos ensina o Dr. Jones. Nem isso nós fazemos. Nós ficamos cegos por agora, preocupados com amanhã. Quando o amanhã trouxer novos problemas, Deus também trará a resposta em sua misericórdia. A única coisa que nós podemos ter certeza é que o dia de amanhã, se Ele trouxer uma cruz, aquele que envia essa cruz, Ele pode enviar e vai enviar a graça necessária para carregar essa cruz. Quando vivemos inquietos, nós esquecemos o dia de hoje, onde as oportunidades de glorificar a Deus se acumulam e nós perdemos. Nós não devemos correr à frente de Deus, é um dia de cada vez. Não esqueça, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por isso que não somos consumidos. Que possamos usufruir delas em cada um dos nossos dias.
Porque cada dia nós devemos confiar que seremos vestidos, alimentados, livres do mal, e devemos então nos ocupar com o reino de Deus e a sua justiça, que possamos aprender a viver com contentamento. Quanta coisa nós tínhamos diariamente e do nada nós perdemos, coisas que nós não dávamos valor, liberdade de ir e vir ao arrepio da Constituição, liberdade de cultuar publicamente, liberdade até mesmo de querer comprar 2 pacotes de papel higiênico no mercado, porque um alucinado foi e comprou 10. Quantos empresários e comerciantes reclamavam dos seus lucros, reclamavam da sua condição e viram-se agora entre a cruz e o punhal, não sabendo se fecha ou se demite, tendo seus empreendimentos fechados, não tendo como honrar os seus compromissos com os trabalhadores, com os impostos, com as compras que fizeram. Quantos empregados que reclamavam dos seus empregos, e agora viram-se sob o risco de perder o seu emprego, e ficaram com medo de perder aquele emprego que eles reclamavam. E quantos perderam de fato o emprego? Oh, senhores, a igreja de Deus, nós lemos isso no início, durante a peregrinação pelo deserto, enquanto ela era purificada e era levada por Deus até Canaã, ela foi alimentada diariamente pelo maná, mas o que ela fazia? Reclamava do pão vil. Ela teve a sua sede saciada, saía água até da rocha, mas ela murmurava quando sentia sede, reclamava e blasfemava. As suas roupas durante 40 anos, os seus calçados durante 40 anos, não se desgastaram, mas eles estavam preocupados com os temperos do Egito. Ah, aquele temperinho. Será que Deus, meus irmãos, será que Deus não cuidará da nossa peregrinação até a Canaã celestial? Será que Ele vai nos desamparar no meio do caminho? Será que Ele não vai cuidar dos seus filhos? Não nos inquietemos, não estejamos ansiosos, homens de pequena fé que somos. Busquemos o reino e não comida, bebida e vestes. Quanto a todas estas coisas, você não terá que buscá-las, pois elas acontecerão como uma consequência. Deus, que lhe concedeu o céu, não lhe negará o pão durante o caminho para lá, nos ensina Spurgeon. Jamais vi o justo e seus filhos mendigando pão. Podemos ter certeza de uma coisa: ninguém vai deixar de chegar à glória por falta de comida, bebida ou roupa. Ninguém. Nós nunca vamos ouvir o testemunho no dia do juízo final de alguém que está indo para o inferno dizendo: não, eu estava no bom caminho, mas eu senti fome e aí eu me perdi. Mas a falta de fé, a falta de confiança em Deus, essa sim fará com que muitos se dispersem ansiosamente durante a sua peregrinação. Infelizmente, são nos momentos de maior dor, angústia, medo, sofrimento, perda, privação, que resultam nos momentos em que nós mais experimentamos a profunda comunhão com Cristo. São os momentos que nós mais nos dedicamos a buscar ao Senhor. Nós sabemos disso, e Ele também sabe disso. Por isso, de quando em quando, Ele pega o seu megafone. Não admira que diante do nosso insultuoso desprezo, o Senhor nos discipline e chame para si através de sofrimentos, que são sofrimentos para o nosso bem e que glorificam o seu nome. E o mais glorioso é que Cristo, nosso sumo sacerdote, Ele se compadece das nossas fraquezas, pois ainda que sem pecado, como nós, Ele foi em tudo tentado, e em tudo que Ele foi tentado, Ele pode nos socorrer. É a lição que nós aprendemos em Hebreus. Para finalizar, eu queria observar algumas aplicações úteis dessa doutrina.
E dessa doutrina que eu vou usar as palavras de John Piper, agridoce doutrina. Porque o megafone de Deus, ser pelo sofrimento, não é algo gostoso. Não foi feito para ser gostoso. Mas nós devemos rejubilar, mesmo em meio à dor. Se você for cristão e tiver sido desencorajado pela situação recente, fortaleça-se. Deus determinou todas as coisas. Nada, absolutamente nada aconteceu que não glorificasse o nome de Deus. Deus não mudou, Deus não abandonou o mundo durante a pandemia, e da mesma forma como Ele nunca me abandonou e nunca lhe abandonou em nenhuma situação difícil da nossa vida. Ou alguém vai dizer o contrário, ou alguém pode dizer, não, no pior momento da minha vida, eu olhei e Deus estava de costas. Jamais. Você pode até não enxergar, mas você está nas mãos do Pai e de lá ninguém pode te tirar. Se você sofreu todo tipo de tentação durante as privações que passou, anime-se! Todos nós falhamos em algum momento na nossa vida. Deus não nos recebe e Deus não nos acolhe pelos nossos méritos, pela nossa força, mas pela sua graça. Nós vamos falhar sempre. É em Cristo e por Cristo e para a glória de Cristo que nós somos recebidos. Basta a cada dia o seu mal. Ninguém esperava passar por algo como passamos. Ninguém podia se preparar adequadamente para algo tão peculiar e inesperado. É isso, aprendamos com isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Ninguém previu essa pandemia, ninguém podia prever. Você não consegue prever os problemas do dia de amanhã. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. E diariamente temos experimentado o cuidado do Senhor durante cada angústia nossa. Jesus está conosco para nos encorajar, consolar, fortalecer. Portanto, anime-se. Se você porventura nesse tempo foi provado e falhou, arrependa-se e fortaleça-se. Você só sabe que falhou porque sabe que Deus lhe deu mais do que você merecia e você deixou de confiar nele em algum momento. E se você tem esse entendimento, é porque você está ouvindo o megafone de Deus. O nosso Senhor é misericordioso. Cristo, Ele levou as nossas cargas. Quando nós levamos nossa cruz, muitas e muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes vacilamos na fé, muitas vezes murmuramos, mas o nosso Pai é repleto de compaixão, é cheio de tolerância, transbordante em estender a sua misericórdia sobre filhos, mesmo quando esses filhos tropeçam, mesmo quando esses filhos vão para longe do Pai, como o filho pródigo. Mas isso é só para filhos. E filhos, eles não persistem obstinados no erro. Filhos não vivem na prática do pecado, nos ensina João na sua primeira epístola. Use essa lição para perseverar. Não ouça o diabo, não ouça nenhum dos seus acusadores. Ah, você não foi fiel o suficiente. Ah, você se preocupou. Ah, você foi ansioso. Mande todos calarem a boca. Agarre-se na graça e misericórdia estendida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se você tem uma crença social, se você é um crente nominal, se você não passa de um frequentador da igreja que vai lá para aliviar a tensão de vez em quando, tema. Você pode estar brincando com coisas mais sérias do que você imagina. Ímpios preocupam-se com coisas mundanas porque não conhecem o Pai. Você diz conhecer, mas tem se comportado como um pagão. A sua consciência já foi cauterizada pela constante carnalidade e já nem te acusa mais. Você acha que está bem com Deus? Tema. Estar em uma igreja não poderá te salvar se você não estiver em Cristo Jesus, se Ele não for o seu tesouro. Portanto, se essa é a sua condição, arrependa-se. Se você nunca pensou nessas coisas, cuidado,
pois o tempo pode estar acabando. Se você acha que todas essas coisas são bobagens, se você acha que a nossa vida é só aqui, é um materialismo, eu não preciso dessa história de Deus, cuidado, pois o tempo pode estar acabando. O fim pode chegar a você antes mesmo de eu chegar no final dessa pregação. Quem sabe quem vai sair daqui vivo hoje? E o que você tem para apresentar àquele que você tem ignorado, aquele que você tem zombado, aquele que você tem desafiado? Porque você vai ter que se apresentar. Portanto, arrependa-se. Se você hoje sente-se humilhado em sua pequenez, em suas preocupações infrutíferas, no seu pífio poder de se sustentar, se você sente-se humilhado diante daquele que é todo poder, que é todo justiça e que é todo amor, busque-o. Ele está chamando, Ele está gritando, busque-o, vá a Ele. Largue o fardo das suas preocupações, desata isso só está atrapalhando de você entrar pela porta, de caminhar pelo caminho estreito. Largue o fardo de suas preocupações, largue a inconstância das suas seguranças terrenas, largue a fragilidade da sua própria força. Todo aquele que se achega a Deus através de Cristo Jesus é por Ele aceito, então vá a Ele. Essa caminhada só é iniciada pelo Espírito Santo, e se Ele começou a boa obra na sua vida, tenha confiança que você vai receber dEle todo o conforto. Meus irmãos, que ao fim da nossa peregrinação, nós possamos responder, se alguém nos perguntar assim: vocês passaram por algumas dificuldades? Que nós possamos dizer o seguinte: jamais, Senhor. Como poderia precisar de algo a pessoa que mesmo em fome, mesmo em nudez, mesmo em perseguição, mesmo em perigo, tem certeza de ter comunhão com Cristo Jesus, nosso Senhor? Jamais tive nenhuma necessidade, porque a nossa breve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, nos ensina Paulo. Eu quero encerrar citando o puritano Henry Scougal, que escreveu algo que vale para nós. Alguns desejos mundanos continuam ocultos em meu coração, diz ele, e nos nossos corações podemos dizer nós. E aquelas vaidades e futilidades para as quais eu fechei as portas, sempre estão entrando pelas janelas. Que a nossa oração seja para que o Senhor nos auxilie em nos desligarmos dos afetos pelos tesouros terrenos que perecem e a depositar toda a nossa confiança em Cristo. Ouçamos Paulo, pensai. A NVI diz assim: mantenham um pensamento, pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Que o Senhor aumente a nossa piedade, que o Senhor aumente a nossa confiança pura de um filho, que o Senhor aumente a nossa obediência amorosa, o temor, a adoração humilde e o amor incessante àquele que nos amou primeiro e nos buscou. Que o Senhor nos conceda a sua misericórdia, que o Senhor nos ajude a buscar o seu reino e a sua justiça, que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e orar. Domine, da cor de iubicovis. Senhor, dá o que tu pedes e pede o que tu quiseres. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós confessamos, Senhor, a nossa fraqueza, a debilidade, confessamos o nosso roubo, roubamos a nossa força, a nossa energia de glorificar o Teu nome por tão gloriosa bondade que tens nos dado diariamente. E usamos essa energia para nos preocuparmos com o dia de amanhã, com algo que está fora do nosso controle, com algo que pode mesmo nem chegar até nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos.
Mexe, Senhor, em nossos corações. Grava com ferro quente em nossos corações de carne, que foram transformados pelo Teu Santo Espírito. Grava a confiança em Deus, nosso Pai, e na Sua promessa. Todo dia nós teremos problemas, todos os dias nós teremos males que nos chegarão, mas junto com isso, Senhor, dá-nos a confiança que vai vir a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua força, a solução, o conforto, até mesmo a força para passar pelos dias maus, sofrendo mal, mas estando contigo. Não há mal pior do que estar longe de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti, como um Pai que sabe do que nós precisamos, como um Pai que é sábio e nos traz as dificuldades da maneira que nós podemos enfrentar. Dá-nos a confiança de que quando nós ouvimos o doloroso megafone da dor nos chamando de volta, é porque Tu nos ama e que nós nos distanciamos e precisamos estar mais perto de Ti. Dá-nos discernimento para fechar as portas dos nossos corações e as janelas dos nossos corações, para que nada mundano invada e as nossas afeições estejam depositadas em Ti, no Teu reino, na Tua glória. Senhor, se não for assim, não há por que nós vivermos. Não há razão alguma, a não ser acumularmos condenação sobre condenação. Longe de Ti nos destinar a isso. Tem misericórdia de nós. Nos concede a paz que o mundo não conhece. Nos concede a paz que o mundo não pode dar. Aquela paz que se glorifica a cruz de Cristo e se regozija na cruz de Cristo, mesmo em aflições, porque sabe que jamais será desamparado pelo Pai. Nos ajuda, Senhor. Pedimos essas coisas, humilhados pela Tua palavra, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.